Olá, sejam bem-vindos ao Café com Ludo, o quadro onde eu e Dona Roses respondemos apoiadores do canal enquanto tomamos cafezinho. Lembrando que esse não é o meu canal principal, é só um bate-papo improvisado, então não, Lucas, não estou falando com o ovo na boca. Aliás, quem me dera, já viu o preço? É só que eu tô falando sem texto, e quando é assim eu fico igual aquele idoso que foi resgatado, bateu um vento, ele começou a girar, confuso, perdido, desorientado. Isso foi meio específico, né? Bora, Dona Roses, mande a questão. O André perguntou, como ser mais você mesmo? Eu sem pensar no que os outros vão pensar de você. Parece bobo, mas acho que é importante pra muita gente. Essa é uma das questões primordiais da filosofia existencialista de Sartre. Ele escreve, o inferno são os outros. E por quê? A gente se preocupa muito com o que os outros vão achar e com razão, porque a nossa visão de eu é totalmente dependente do mundo externo. Então, por exemplo, se eu estivesse numa ilha deserta, quem sou eu? Só tem eu mesmo para definir, então eu sou a pessoa que precisa sobreviver. A partir do momento que tem outra pessoa comigo, a visão dela influencia a minha personalidade. E é isso que a gente vê, sei lá, quando você existe num ambiente social, que tem sua família, tem seus amigos, cada um tem uma visão de você e isso influencia muito como você se vê e como você se comporta. Isso me lembrou de algo que eu li uma vez, que, por exemplo, assim, se você é criança e, por exemplo, alguém pega e fica elogiando que você é muito inteligente, você vai crescer e se tornar uma pessoa mais estudiosa. Se alguém pega e te elogia porque você é muito tranquilo, você vai ser uma pessoa completamente quieta e sempre de boa, sabe? Isso influencia como você vai ser, né? Se você é uma menina e elogia o seu cabelo, você vai crescer, ter o cabelo grandão, hidratado. Nossa, isso faz muito sentido. Quando você para pra refletir, né, as coisas que te disseram na infância, realmente elas vão influenciando a sua personalidade. Então, né, o ser humano é uma criatura social e isso define a gente de muitas maneiras. Então, quando você pensa, como eu posso ser eu mesmo sem me importar com a opinião dos outros? Tem um pensamento que ele costuma causar muita ansiedade quando você pensa ele em momentos errados, que é a morte, né? Eu vou morrer, eu vou chegar no fim da vida. Se tem um momento que esse pensamento pode ser útil, é nessa definição do eu. Porque quando você pensa assim, que você vai morrer e essa vida é sua e você não tem outra, isso traz uma carga de responsabilidade, porque é você que vai descer no seu caixãozinho, não é a outra pessoa. Imagina chegar com 75 anos e descobrir que você nunca tentou ser aquele youtuber que você sempre quis ser, porque você tinha medo do que as pessoas iam falar. Exatamente. Então você vai ter que morrer. A morte é sua, você não tem como escapar, isso é certo. Então, se você vive preocupado com outras pessoas, você tá jogando a sua vida no lixo, esperando essa aprovação. É claro, é sempre mais fácil falar do que praticar. Mas começa, eu acredito, por essas pequenas definições de pensamento. Então, você quer um impulso para ser você mesmo? Pensa assim, que você vai morrer e essa morte é sua. Ninguém vai morrer por você. E Sartre, ele traz o conceito da autenticidade. Viver com autenticidade é você ser fiel a você mesmo. E é muito mais difícil do que parece, porque nós vivemos num mundo definido por papéis. E eu acho isso muito doido, porque às vezes a gente não para pra pensar, mas adultos estão interpretando papéis a todo momento. Quando você tá num escritório, numa reunião, você assume o papel profissional. Quando você tá com, sei lá, querendo conquistar uma pessoa, você assume o papel de mostrar a sua melhor parte. Você concorda, uma Roses? máscara que você coloca. Isso, exatamente. A gente entra em Carl Jung, ele vai falar, né, da teoria das máscaras. Pro meu chefe, eu sou uma pessoa. Pra minha família, eu sou outra. Contextos sociais diferentes exigem posturas diferentes. Experimenta convidar pra sair um colega da faculdade e seu melhor amigo da infância. Os três juntos. É uma experiência esquisita. Você vai notar que cada um tem uma visão bem específica de você. Isso ocorre porque estamos sempre usando máscaras e elas mudam no decorrer dos anos. Um risco que existe, especialmente para os ansiosos, é se perder no personagem. Quando temos uma necessidade crônica de aceitação, nossa personalidade vai se moldando para agradar os outros. E aí corremos o risco de nunca expressar aquele que deveria ser o maior papel da nossa vida. O nosso verdadeiro eu. Sartre chama de eu autêntico, aquela pessoa que você é quando ninguém está olhando. O oposto do eu autêntico é o eu medroso, aquele indivíduo que não tem nenhuma fé em si mesmo. É uma existência confortável, mas que cobra um preço alto. Afinal, viver com medo é existir na sombra da expectativa dos outros, sendo que eles também usam máscaras. É isso que é o pior. Tipo, às vezes a pessoa que tá te julgando já acreditou nas mesmas coisas que você, mas agora, sei lá, talvez por medo ela enterrou tudo isso e hoje ela te julga e espera que você siga o mesmo caminho.
O medo é uma das nossas emoções mais primitivas. Na verdade, foi uma das primeiras sensações que a gente sentiu. E quando a gente tava na selva, isso era muito útil. Sim. Porque se você passa por uma situação ruim, por exemplo, o arbusto tava se mexendo. Opa! Aí o seu companheiro pega e vai lá ver o que tinha lá atrás. Foi de base. Aí uma cobra vai lá e pica ele, você vê o seu companheiro morrendo. Da próxima vez que você estiver andando e o arbusto se mexer, você não vai ser nem louco de se aproximar daquilo. Aprendeu do jeito difícil, tá certo. Então, aí que tá, o seu medo tá te protegendo de certa forma. O medo, no geral, é uma emoção muito primitiva. O nosso cérebro, ele evoluiu para sentir emoções negativas de um jeito muito maior do que emoções positivas. O que isso significa? Por exemplo, medo de ser julgado. Às vezes a gente tem uma ideia e a gente quer seguir alguma coisa. Por exemplo, o meu sonho é, sei lá, cursar essa faculdade. E daí o que acontece? Você tem, por um lado, os benefícios que isso vai te trazer, a realização pessoal, você vai se sentir mais confiante, você vai sentir que tá fazendo algo por você. Sim. E do outro lado, tem o medo do que as pessoas vão falar, o que elas vão pensar e o desconhecido no geral. Sim. Quando a gente fica com muito medo do desconhecido, a gente abre mão de oportunidades que a gente sabe que poderiam ser mais benéficas. E por medo do desconhecido, a gente não percebe que a gente tá arriscando a coisa mais preciosa que a gente tem nessa vida, que é o tempo que a gente tem nesse mundo. Sim. Então, por medo do que as pessoas vão falar, a gente arrisca perder o nosso tempo de vida com projetos, planos e pessoas que não valem a pena. É exatamente isso. Eu acho que isso define, nossa, muito a minha vida há uns anos atrás. E quando eu decidi que eu ia começar o canal do YouTube, meu Deus, como eu vi gente julgando e falando que isso ia dar futuro. Virou influencer. Mamãe, eu vou ser youtuber. A gente gosta de dizer que não, mas a real é que o ser humano se importa demais com o que dizem. Mas um ponto muito importante, as pessoas falam mesmo. Isso, elas não vão parar de falar. É uma coisa do ser humano, elas estão sempre falando. E tipo assim, quando a gente se dá conta que as pessoas falam demais e tem gente falando todo tipo de coisa... Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Fica mais fácil você perceber que, sei lá, por que eu tô dando tanta importância pra isso, sabe? Porque as pessoas nunca vão parar de falar. Sei lá, vou pra faculdade. Aí vão falar, você devia fazer concurso público. Vou fazer concurso público. Você devia fazer faculdade. Tipo assim, sempre vai ter alguém pra falar alguma coisa. Você vai ficar doido se você quiser agradar todo mundo. Daí que vem Sartre e fala, você tem que buscar autenticidade. Que é o que? É você descobrir qual os seus valores na vida. O que eu acho, assim, que é importante. E você tentar ser fiel o máximo possível a isso, que aí sim você começa a viver com um propósito. Porque a vida nunca vai ser fácil. A verdade é que se você parar agora, sua mãe quer que você faça, sei lá, medicina, seu pai quer que você seja advogado. Digamos que você vai seguir um deles. A vida não vai ser fácil, vai ser difícil. Agora, fica um pouco mais tranquilo quando a vida é difícil, mas você tá seguindo seus valores. Porque aí você tá sendo fiel a si mesmo, isso te dá motivação. Por exemplo, quando eu comecei meu Instagram, ele tá um pouco maior agora. Mas quando eu comecei, eu pegava e ficava assim, o que a galera que eu conheço vai falar e tal. E daí eu comecei a seguir muito coaching. Nossa, e como eu escutava que a culpa era minha e que, nossa, para, e só para de fazer isso, para de se importar. Como se fosse fácil. Não é fácil, não é nem um pouco fácil. Sendo muito sincero, esse medo nunca passou. Às vezes eu vejo primo, tio me seguindo, me dá aquele negócio da autoconsciência, sabe? O que estão pensando de mim. O que estão pensando, o que vão falar e tal. O que me ajuda é pensar assim, o que essa pessoa tem a falar que me importa? Essa pessoa, ela tá comigo? Ela tá vendo pelo que eu tô passando? Ela entende os meus medos? Ela sabe o que eu tenho vontade? Ela sabe quais são os meus sonhos? E se a pessoa não tá acompanhando isso de perto? E daí, sabe? O que eu tento fazer hoje em dia é, tipo assim, eu tenho pessoas muito selecionadas e são muito poucas as que eu escolho ouvir de verdade. Sim. Se, por exemplo, você, que é meu namorado, pega e fala assim, olha, eu acho que você foi meio arrogante aqui nessa sua colocação, eu vou prestar atenção. Agora, se eu tô falando um negócio de boa, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida pega e fala assim, que arrogância? E daí? É chato. Sim. Mas e daí? Se essa pessoa não te acompanha na sua jornada, por que a gente daria tanto peso pra opinião dela, né? E assim, tudo isso me lembra um meme ridículo, que eu rio muito, mas eu acho que faz muito sentido. Hoje eu sou cringe,
mas eu sou livre. Aí é tipo a imagem do carinha flutuando, assim, na maior paz. Porque tem coisa melhor do que você ser cringe, mas ser livre? Você aceita. Você gosta, você aceita o cringe, vai ter gente que vai julgar. Mas e daí? E daí? Lembrando que esse é um quadro mantido pelo Apoia-se. Com R$3 você pode participar da campanha, acessar nosso Discord e mandar suas questões para aparecer aqui. Além de ter um contato mais direto comigo e com a Roses. Estamos sempre online, interagindo com o pessoal, jogando RPG, assistindo filminho. Para saber mais, é só clicar aqui na tela.